Olá, amigos. Hoje temos uma grande novidade. O Banco Central está lançando uma nova moeda comemorativa. A moeda já está começando a circular. É uma moeda de R$ 1 comemorativa aos 25 anos do Plano Real. É uma situação bem interessante, né? Ou seja, uma moeda comemorando a si mesma. Uma moeda de R$ 1 comemorando os 25 anos do próprio real. Mas isso faz sentido, essa efeméride é significativa, porque o Plano Real foi muito importante para a história do Brasil e na estabilização da economia e no controle daquilo que nós chamamos de hiperinflação, que foi uma época terrível para a economia do país. Então, eu acho que ficou de bom tamanho, foi uma boa ideia, a moeda ficou muito bonita, vamos ver a moeda agora no fim do vídeo, e é isso aí. Primeiro eu vou mostrar para vocês, principalmente para quem tem menos de 35 anos, mais ou menos, que não deve ter memória nem da hiperinflação e talvez nem das moedas que antecederam o real. Nós tínhamos, desde o final dos anos 50, um processo inflacionário no Brasil. Não é à toa que no fim dos anos 50, começo dos anos 60, as moedas passaram a ser cunhadas em alumínio, que era um metal mais barato. Vejam esse gráfico aqui. Esse gráfico mostra a inflação no Brasil desde 1965, guardem esse ano. Olhando o gráfico, você pode até ter a impressão de que a inflação era pequena, né? O gráfico está aqui, mas a inflação nesse período de 1965 a 1979, 78, por aí, aparenta ser baixa apenas porque, no mesmo gráfico, por uma questão de escala, está aqui a inflação dos anos de 87, 88, 90, 91, que foi altíssima, né? Faz com que esses outros anos anteriores pareçam ter tido inflação baixa. Não foi o caso. Tá? Tanto não foi o caso que a inflação no final dos anos 50 levou à necessidade de uso de moedas de alumínio. Em 67, o Cruzeiro perdeu 3 zeros, e não se perde 3 zeros se não houver um forte fator inflacionário envolvido. Mas reparem que a inflação subiu muito no final dos anos 70, começo dos anos 80, até que foi necessário, em 1986, um plano de estabilização, o Plano Cruzado. O Plano Cruzado conseguiu debelar a inflação durante alguns meses, mas depois ela aumentou terrivelmente. Final do governo Sarney, começo do governo Collor, a inflação fora de controle. Collor fez lá um plano com a ministra Zélia Cardoso de Mello que foi algo realmente desastroso para o país. A inflação subiu demais, Collor sofreu impeachment, assumiu Itamar Franco, chegamos a ter aí uma inflação anual gigantesca em 1993, e então finalmente surge o Plano Real. E o Plano Real fez despencar a inflação para níveis civilizados, níveis de economia de primeiro mundo. Eu não vou ficar aqui falando extensivamente sobre isso. Mas eu vou mostrar aqui para vocês algumas coisas impressionantes. Vejam só, a inflação de julho de 1965 a junho de 94, nesses 29 anos, foi de aproximadamente 1,1 quatrilhão por cento. 1,1 quatrilhão por cento. E o que significa isso? Como é que a gente consegue visualizar um número tão grande? Imagine que você tem uma moeda, a menor moeda da história do Brasil, a moeda de 1 centavo sojinha, uma moedinha aí de 1,4 centímetro de diâmetro. Imagine algo assim, algo circular com um diâmetro 1,1 quatrilhão por cento maior. Sabe o que seria isso? A órbita da Terra em torno do Sol. Isso mesmo, gente. E pelo raciocínio inverso, imagine que você tivesse uma moeda que fosse do tamanho ou que valesse o equivalente à órbita da Terra em torno do Sol.
Se essa moeda sofresse a inflação que o Brasil sofreu nesses 29 anos, a moeda ficaria do tamanho de um centavo sozinha. Então percebam como foi importante o Plano Real, como a situação era terrível naquela época em termos de inflação, como desorganizava a economia, gerava concentração de renda, era terrível. Qual foi a ideia do Banco Central nessa homenagem? Usar a gravura da nota de R$ 1 original, que traz um beija-flor alimentando os seus filhotes. A nota de R$ 1, ela foi tirada de circulação, mas ela ainda tem valor legal. Então, se você tiver alguma guardada na gaveta, você pode usá-la, o comércio tem que aceitar. E o Banco Central, algumas semanas atrás, lançou várias medalhas comemorativas dos 25 anos do Plano Real. Essas medalhas trazem as gravuras que foram usadas nas notas originais do real, trazendo ao centro aquela gravura que eu já citei, ou seja, a do beija-flor. Foram lançadas as medalhas de bronze, veja essa gravura original do Banco Central, de prata, de nióbio, vejam que coisa linda, e de ouro. Essa de ouro aqui, apenas 5 unidades, sendo vendidas a mais de R$ 25 mil cada uma. Muito bem, e aí finalmente o Banco Central lançou hoje a moeda de R$ 1 comemorativa aos 25 anos do Plano Real. Essas informações que vocês estão vendo na tela agora são oficiais do site do Banco Central do Brasil. Vejam aqui, valor facial R$ 1, uma tiragem de 25 milhões. O que é interessante, tá? É porque a moeda é comemorativa. 25 anos, 25 milhões. A moeda de 40 anos do Banco Central, 40 milhões de unidades. Assim como as outras moedas de R$ 1 desde o ano de 2002, está aqui. A moeda tem um núcleo de aço inoxidável e o anel de aço revestido de bronze, diâmetro 27 milímetros, a borda é serrilhada, intermitente. E a moeda tem no anverso o beija-flor alimentando seus filhotes no ninho e os dísticos, as inscrições, 25 anos do real, 1994, Brasil 2019. O outro lado traz o reverso comum da moeda de R$ 1. E vamos ver agora algumas fotos reais, algumas fotos verdadeiras das primeiras moedas emitidas. Vejam que coisa linda. Algumas pessoas reclamaram aí do formato da cabeça do beija-flor, mas no geral eu achei que a moeda ficou muito bonita, a quantidade é suficiente para todos os colecionadores, não há necessidade de você sair correndo. É sempre bom pegar logo a sua antes que comece a circular muito para não sujar a moeda, né? Se você quiser adquirir uma flor de cunho, procure um vendedor ou peça para o caixa do banco. E não vai sair por aí pagando 15, 20 reais uma moeda dessa, pelo amor de Deus, né, gente? É uma moeda de circulação normal, com uma quantidade bastante grande de unidades emitidas. Outra foto verdadeira da moeda. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Grande abraço.